Muitas pessoas que investem na bolsa de valores sonham em algum dia poder alcançar a liberdade financeira. A liberdade financeira é quando os dividendos recebidos na sua conta são superiores aos custos que você tem de vida no mês, por exemplo. Por isso, nesse vídeo eu vim te ajudar a descobrir o quanto você precisa investir para receber X reais de renda todos os meses. E só que melhor do que tudo isso que você esteja imaginando, eu vou fazer isso para investimento do Brasil e principalmente investimento do exterior, que é onde normalmente é o meu foco, né? Investimento na bolsa americana em dólar. Mas eu vou aproveitar e vocês vão ver provavelmente um dos melhores vídeos de dividendos, renda, como que você faz para alcançar em Brasil e exterior num único canal, num único lugar. Ah, e você vai receber uma planilha, tá? Então fica nesse vídeo aí porque eu tenho certeza que essa planilha vai te ajudar muito. Bom, antes de a gente começar a olhar quanto você precisa investir, o que você deve fazer, quais ativos a gente poderia olhar como dividendos, calma que vocês vão entender tudo que eu tô falando. É legal vocês entenderem o que são realmente esses dividendos e como eles podem te ajudar a alcançar essa liberdade financeira. Quando você compra uma ação, seja um REIT, um fundo imobiliário, qualquer coisa relacionada que dá lucro, você acaba sendo acionista e recebendo um percentual disso, por você ter acreditado naquela empresa e investido um valor nela. Então eles vão te pagar ali um percentual do lucro que eles tiveram no trimestre, no ano, para você ali usar da forma que você quiser. E na maioria das vezes esses lucros que são distribuídos, eles são em formas de dividendos, ou seja, são valores pagos na sua conta da sua corretora, seja em dólar ou em real, dependendo da bolsa que você investe, aqui no Brasil, se é no exterior, sem precisar ter trabalho nenhum, a não ser ter investido, colocado um dinheiro naquela empresa e ela vai te gerar aquela renda basicamente sem você fazer nada. E no começo, provavelmente você vai receber alguns poucos reais de dividendos, mas ao longo dos anos, enquanto você vai investindo em mais ações, esses dividendos vão aumentar e podem ser o suficiente para bancar todo o seu custo de vida. Mas é claro que isso não é de uma hora para outra, você não vai conseguir alcançar a sua liberdade financeira em dividendos de uma semana para outra, mas é 100% possível. Eu vou te mostrar algumas dicas essenciais para você chegar lá. O primeiro passo de tudo aqui, você precisa ter claro na sua cabeça o quanto você quer receber de renda todos os meses. Qual que é o valor ideal para você viver tranquilamente, pagar todos os seus custos que você tem hoje ou eventualmente terá no futuro. 10 mil reais é muito para muitas pessoas, mas pouco para outras. Então imagine hoje na tua cabeça o quanto seria o valor ideal mensal, tá? E só para a gente utilizar como métrica e parâmetro para todos os cálculos que a gente for fazer aqui, eu vou utilizar uma métrica de renda mensal de 5 mil reais, tá? Tanto investimento no Brasil, tanto investimento no exterior, que é basicamente uma média que eu acredito que o brasileiro gostaria de ter receber todos os meses. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês calculam para chegar nesse valor de 5 mil reais mensais, né? É bem fácil, eu vou disponibilizar uma planilha que já vai estar automatizada, então basicamente você vai colocar as informações que eu vou mostrar como você faz isso e ela vai te falar o quanto você tem que investir para receber esse valor tanto na bolsa americana e brasileira. Então já adiantando para vocês, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês baixarem essa planilha gratuita e também assistir um aulão a mais de dividendos. Então você vai receber duas coisas de graça aqui embaixo, que é a planilha mais um aulão de dividendos, que é outras coisas além do que eu tô falando aqui. Assim vai passar a te ajudar bastante, eu tenho certeza. Mas presta atenção nesse vídeo para você saber como que você usa essa planilha e também saber quanto você precisa investir. Indo aqui primeiro para a bolsa americana, tá? Investimento no exterior. Usando o dólar como métrica de 5 reais, você aqui vai colocar o quanto você quer receber de renda mensal. No caso, eu quero receber 5 mil reais mensais. Nos Estados Unidos, a gente tem um imposto, né, de 30% sobre os dividendos recebidos. Então a gente tem que colocar esses 30% no valor aqui, para de certa forma a gente receber 5 mil reais líquidos, tá? Já descontados os impostos que a gente tem de tributação no exterior. Então a própria planilha faz isso, tá? Você só tem que alterar aqui o valor mesmo que você quer receber de renda mensal. E a gente chega nessa parte de taxa de dividendos anual, que eu colocaria aqui 4,5%, que é o quanto na média os seus investimentos nos Estados Unidos te pagariam de forma de renda em dólar. 4,5% está bem dentro do que é para um investimento no exterior. Então basicamente você pode alterar esse valor, mas eu recomendaria você deixar isso aqui. E aí ele vai dizer aqui embaixo o valor investido, né? Ou seja, você teria que ter 381 mil dólares, o que daria quase 2 milhões de reais hoje, para receber líquidos 5 mil reais na sua conta, que daria aproximadamente 1.000 dólares hoje, tá? E já olhando para o Brasil, você pode
pode colocar aqui os seus 5 mil reais. O taxa de dividendos, no caso para o Brasil eu coloquei 9,7, porque é normalmente a média que você pode encontrar aqui no Brasil. Os dividendos de fato são maiores, vocês vão entender o porquê já já. E aí o valor investido seria bem menor, né? 620 mil reais para você receber os mesmos 5 mil reais mensais. Lembrando que a ideia aqui não é ficar comparando qual é melhor e qual não é, mas você vai poder usar essa calculadora tanto para os seus investimentos no exterior, tanto para os seus investimentos no Brasil utilizando isso aqui, tá? Então só alterar a renda mensal que você quer e o quanto vai te pagar de dividendos anuais em média a sua carteira. Bom, aí agora você deve estar se imaginando, Léo, beleza, entendi aqui como você fez esse cálculo para chegar nisso, eu posso brincar com essa planilha, tudo bem. Mas quais ativos, que tipos de investimento eu posso fazer para criar uma renda com esse valor financeiro? Onde eu devo distribuir, tanto aqui no Brasil e no exterior? Então eu vou dar alguns exemplos na prática para você. Existem vários tipos de ativos que você pode investir para viver de dividendos, sendo que os mais comuns no Brasil são ações e fundos imobiliários, enquanto nos Estados Unidos geralmente se investe em stocks, que são ações, REITs, que são os fundos imobiliários americanos, e os ETFs, que também é uma opção bem interessante lá fora e que paga dividendos em dólar. Então aqui eu separei um exemplo, tá, de algumas ações do Brasil que pagam alguns dividendos, e aí você pode ver que tem vários setores diferentes, de empresas diferentes, vocês podem gostar de alguma delas ou não, mas eu trouxe como exemplo aqui. E você pode ver que a média de dividend yield dessas empresas que eu peguei aqui no Brasil de ações, tá, deu 9,08% de dividend yield. Depois a gente pode partir para os fundos imobiliários, né, que também são bem interessantes, compram basicamente imóveis aqui no Brasil, alugam esses imóveis e te pagam em forma de renda, normalmente mensal. Então eu peguei alguns exemplos de alguns fundos imobiliários, por exemplo, que até eu invisto aqui. Peguei o dividend yield deles aqui, você vê que tem uns de 10, 12% ao ano, 14% ao ano, e dá uma média de dividend yield aqui de 10,28, por exemplo. Na parte de ações americanas, né, que são as stocks que a gente fala, que é um investimento lá na bolsa americana, com corretoras como Avenue, tem o próprio Banco Inter, Nomad. Você tem algumas empresas bem legais, por sinais, tá? Royal Bank é muito legal, JP Morgan, Johnson & Johnson. E aí você pode ver que o dividend yield ele é muito menor. Pode ver que até a média das empresas que eu peguei aqui tá dando menos de 3%. E aí só para pontuar algo que eu acho que é interessante comentar aqui, porque eu sei que a comparação ela é evidente, todo mundo vai fazer. Ah, não vale a pena a renda lá fora porque paga pouco. Vocês têm que entender alguns pontos, tá? O primeiro deles é que existe uma tributação de 30% em cima dos dividendos recebidos lá fora. Isso já deixa logicamente menos atrativo, porque aqui no Brasil a gente ainda não tem essa tributação sobre os dividendos. A segunda questão é que lá nos Estados Unidos as empresas elas preferem entregar valor ao acionista de outras formas, não necessariamente pagando o dividendo. Ela pode simplesmente pegar o lucro, né, ao invés de te pagar em dividendo e recomprar a ação, por exemplo. Quando ela recompra a ação no mercado, ela basicamente te dá mais exposição naquela empresa sem você precisar colocar capital, já que ela vai pegar esse lucro, comprar ações dela no mercado e tirar de negociação, ou seja, a sua participação na empresa ela aumenta sem você precisar colocar capital e é basicamente uma forma de dividendo, só que muito mais com geração de valor, porque basicamente você não vai ter o imposto incidido no dividendo. Então a recompra de ações acaba sendo muito mais interessante para eles lá nos Estados Unidos, porque entrega muito mais valor, já que não paga o imposto de 30% em cima dos dividendos. Outro exemplo, a gente tem os REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos. É uma forma bem legal de você criar renda no exterior também. Eles basicamente são muito parecidos com os fundos imobiliários no Brasil, tem algumas diferenças, tá? Mas eles também vão comprar imóveis, alugar e te pagar esses aluguéis em forma de dividendos, né? Então você pode até ver que o dividend yield médio normalmente aqui é maior do que as ações americanas, porque você realmente vai ter aqui REITs que tendem a ter um foco maior nos dividendos. Você pode ver que a média dessa carteira ficou 5,6%. Tem outros REITs bem legais aqui para vocês estudarem. E outra forma bem interessante são por meio dos ETFs, tá? No Brasil, os ETFs não pagam dividendos, mas lá no exterior, na bolsa americana, eles pagam. Então você tem ETFs, algo bem legal que eu gosto da bolsa americana, que pagam dividendos mensais, né? Então, por exemplo, esse DHS, que é bem legal, e outros que pagam até semanais, tá? Esse weekly aqui paga dividendo toda quinta ou sexta-feira, algum desses 2 dias, na tua carteira, né? Então é bem legal pra você ter uma diversificação. Bom, a partir do momento que eu te mostrei alguns exemplos de ativos e formas que você pode gerar renda em cima desse valor investido seu, né? Que quanto mais você colocar, mais você vai receber. Eu quero mostrar agora na prática o quanto tempo você demoraria em cada uma dessas classes para receber o valor que você quer, né, estipulado aí na tua cabeça. Bom, agora eu vou usar como exemplo as ações do Brasil, né? Então vamos supor aqui, você vai ter essa planilha, ficar tranquilo, tá? Que você vai aportar R$500 todos os meses nas ações, né, em específico, algumas delas ali, e que elas vão trazer uma rentabilidade média, tá, de 8% ao ano, e que os dividendos pagos por elas serão 9%.
Bom, nos exemplos que eu trouxe aqui para vocês de algumas ações, a média desse dividendo yield foi de 9. Então vocês podem ver que eu não tô colocando esse dividendo yield na minha cabeça. Realmente foi de uma média aqui de algumas ações que eu peguei do Brasil. Então esses 9% de dividendos são base com aqueles ativos que eu selecionei. E aqui embaixo tem que colocar a renda mensal que eu gostaria de ter com essas ações no Brasil. No caso, R$ 5.000. Então teria que alterar esse número aqui também. Então as coisas que você tem que alterar é o aporte que você quer colocar todos os meses lá nessas ações, a rentabilidade que você acredita que essas ações teriam em média no ano, então eu acredito que 8% é ideal para o Brasil. Os dividendos, né? Então a média desses dividendos mensais, dividendo yield dessas carteiras, dessas ações, e o valor de renda mensal que você gostaria de receber. E aí a própria planilha aqui do lado vai te trazer uma tabelinha mostrando o quanto você teria em cada ano, tá? Investindo esses R$ 500 mensais, com essa rentabilidade, com esse dividendo, e o quanto você receberia de dividendos. Então é muito legal, porque você pode ver que para chegar nos R$ 5.000 mensais, você demoraria aí 29 anos. E você teria um patrimônio de R$ 623 mil, tá? Depois de 29 anos, que geraria esses R$ 5.000 mensais. Isso com as ações ali, com o exemplo que eu trouxe para vocês. Se a gente for utilizar o mesmo exemplo, só que agora para fundos imobiliários, a gente pode mudar algumas coisas aqui. Por quê? Eu quero que vocês entendam que dependendo do tipo de investimento que você for fazer, quero ação, quero fundo imobiliário, existem algumas diferenças, tá? Que vão impactar no quanto você vai receber, por exemplo, de dividendos, ou quanto o seu patrimônio vai crescer ou não. Então, no caso de fundo imobiliário, só para vocês terem uma noção, se a gente utilizar R$ 500 mensais, que é a mesma coisa de ação, só que alterar a rentabilidade, porque os fundos imobiliários tendem a rentabilizar menos do que as ações. Então, se a gente colocar 5% aqui ao ano, estaria até que um rendimento bem razoável. Só que tendem a pagar mais dividendos do que as ações no Brasil. Então, de novo, pegando a média aqui de alguns fundos imobiliários que a gente pegou, dá 10%. Então a gente vai usar os mesmos 10% nessa calculadora aqui. Então, R$ 500 mensais, 5% de rentabilidade anual e 10% de dividendo yield médio desses fundos imobiliários, vamos supor que a gente iria investir. E que eu gostaria de ter uma renda mensal de R$ 5.000. Quanto tempo demoraria com os fundos imobiliários para receber essa renda aqui? Então, basicamente, se a gente descesse um pouquinho aqui, ia ser no 36º ano, né? Então demoraria 36 anos para eu alcançar os meus R$ 5.000 mensais e eu teria um patrimônio de R$ 575.000. Qual a grande diferença que vocês já conseguem ver entre ação e fundo imobiliário? A ação, ela demorou menos tempo para você alcançar o teu objetivo de renda mensal do que você investir por fundo imobiliário. Por quê? Porque o fundo imobiliário tende a entregar menos rentabilidade e isso faz com que o teu patrimônio demore mais para crescer. Mas ao mesmo tempo você precisa de menos patrimônio no fundo imobiliário, na média, para receber os mesmos dividendos do que nas ações. Então é legal esse tipo de comparação porque você consegue entender aonde você pode ir dependendo da situação ou do que você almeja. Agora, esse estudo ele vai ficar mais legal ainda quando eu mostrar aqui o mesmo cálculo que eu fiz com vocês das ações no Brasil com as ações americanas. Como que funcionaria para receber, né? O quanto tempo demoraria investindo em dólar para receber, por exemplo, R$ 5.000 mensais? E aí eu vou comparar com o Brasil e vocês vão entender o que eu tô falando, porque investir no exterior é essencial e vai te ajudar muito a crescer teu patrimônio. Então, pegando aqui o caso de ações americanas, tá? Vamos supor que você vai aportar $100 mensais, tá? Que seriam basicamente os R$ 500 ali que a gente fez com as ações no Brasil. A rentabilidade anual, eu vou colocar aqui 12% ao ano, tá? Em média. Porque as ações americanas tendem a trazer uma rentabilidade maior do que as ações no Brasil. Logicamente vai depender da empresa que você escolher, etc. Mas você vai conseguir sim uma rentabilidade maior. Bom, e aí vamos colocar os mesmos R$ 5.000 mensais, que é o que eu quero receber aqui com essas ações americanas. E a cotação do dólar a 5, tá? O resto a planilha faz tudo sozinho. É só esses amarelos que vocês têm que alterar. Lembrando que os dividendos anuais eu tirei daquela tabelinha que eu mostrei para vocês, de exemplos de algumas ações aqui que eu acho interessante, né? E pegando uma média desses dividend yields, eu tô utilizando como cálculo aqui, como métrica de dividendos, tá? A rentabilidade eu peguei basicamente do que eu acredito. Então, para você receber esses mesmos R$ 5.000 investindo em ações americanas, né? Com aquela média ali que eu trouxe para vocês, vocês iam demorar 36 anos, tá? Que faria com que vocês tivessem um patrimônio de $651 mil, o que dá R$ 3.200.000. O que faria você receber aí seus R$ 5.400 mensais com esse patrimônio todo investido em dólar. Só que vocês entenderam a diferença do jogo aqui? Tem muita gente que fala, investir no exterior não vale porque paga pouco dividendo. Mas pessoal, vamos lá, entendam uma coisa aqui. No 36º ano, investindo no exterior, você teria um patrimônio de R$ 3.200.000. No Brasil,
com as ações você teria um patrimônio de 1.200.000. Então vocês entenderam que para você ter a mesma renda, né, de 5 mil reais nos Estados Unidos, você precisa de um patrimônio maior, mas que você pode ter esse patrimônio maior num tempo menor nos Estados Unidos, porque eles entregam mais rentabilidade. Então é esse tipo de lógica que eu quero que vocês peguem, que nem sempre o dividendo menor é pior, porque às vezes o seu patrimônio ele aumenta mais rápido num outro país, e isso consequentemente faz você receber mais. Lembrando que esse cálculo aqui que eu tô fazendo com vocês das stocks, né, no exterior, do quanto tempo demoraria para você receber, que a própria planilha faz esse cálculo aqui, tá? Essa planilha, isso aqui é tudo calculado automaticamente, já é descontando os 30% de imposto, tá? Então demoraria 36 anos aí para você alcançar os seus 5 mil reais mensais investindo $100 todos os meses, mas esse valor de 5 mil reais mensais já seria já descontando os 30%. Então você estaria ali nadando no dinheiro com 3 milhões de patrimônio depois de um tempinho. Mas pô, 3 milhões de patrimônio investindo $100 todos os meses. E aí a gente pode simular isso tanto para REITs e ETFs, que aí também não vai mudar muita coisa. O que muda basicamente é que a gente faria o mesmo aporte mensal, né, $100, uma rentabilidade um pouco menor, né, 10%, os REITs ele entregam menos rentabilidade, mas mais dividendos, né, então 6%, mesma coisa, né, trouxe aquela tabelinha de REITs aqui, exemplo, com uma média de dividendo yield deles aqui. É bom sempre pegar a média da sua carteira, né, não adianta você investir em 3 REITs, um que paga 5, outro 6 e colocar o que paga mais. Não, você sempre tem que pegar uma média dos investimentos que você faz, o dividendo yield, que é o exato, o certo a ser calculado. Então eu coloquei aqui, né, 6% de dividendo dos REITs, com uma renda mensal de 5 mil que eu gostaria de receber e o dólar a 5. Aí a planilha já vai calcular aqui para mim que demoraria 34 anos, né, para receber 5 mil reais mensais nos REITs, né, com um patrimônio aí aproximado de 1.600.000 reais. E a mesma coisa se a gente fosse calcular aqui para os ETFs, tá? Então eu colocaria $100 mensais, com uma rentabilidade de 8% e os dividendos de 5%, né, que estão totalmente atrelados com a tabelinha exemplo que eu trouxe aqui para vocês, de alguns aí que na média daria seus 5, 6% aí de dividendo yield. Então a mesma coisa, tá? Aqui no caso dos ETFs, demoraria 41 anos para eu receber esses 5 mil reais mensais, mas eu teria um patrimônio aí de 1.800.000 reais, tá? Então você vê que interessante, existem várias maneiras de você gerar renda passiva usando o mesmo valor de aporte, né? $100 é o mesmo equivalente a R$500 de aporte aqui no Brasil. E dependendo do tipo de investimento, rentabilidade, dividendo que você recebe, você vai ter um tempo de panorama diferente. O que eu super recomendo é você ter uma diversificação tanto no Brasil e no exterior, porque receber dividendos em real é interessante para quem mora no Brasil e receber dividendos em dólar é muito mais interessante também, porque você está recebendo uma moeda que quando você traz aqui para o Brasil é muito mais valorizado. Fora que a diversificação que você tem lá nos Estados Unidos é muito maior. Você tem mais de 8 mil ações para investir lá fora. Aqui no Brasil você tem 400, né? Fundos imobiliários você tem menos. Então assim, o panorama americano ele é muito maior. Apesar de pagar um dividendo yield menor, vocês podem ver que na métrica de tamanho de patrimônio que vocês podem conquistar lá fora é muito mais alta. E que isso não deve tirar o seu potencial de investimento, de querer ter uma renda lá fora também não. Lembrando que essa planilha aqui, ela vai estar disponível no link aqui embaixo. É só você se inscrever gratuitamente. Você vai receber essa planilha aqui para você utilizar, alterar aqui, brincar, ver o quanto tempo você vai demorar para receber, etc, de acordo com a sua realidade. Você pode colocar o seu valor de renda mensal que você quer receber, o valor de aporte que você quer colocar e os dividend yields mensais que você acha, anuais, né, que você acha que você vai receber ali de acordo com cada classe. E aí você vai também assistir uma aula de dividendos aí que eu vou dar para vocês de investimento exterior, que vai te ajudar a aprofundar um pouco mais em outros quesitos, tá? Entender um pouco mais de renda passiva lá na Bolsa Americana. Tenho certeza que você vai gostar, é um baita apresentão que eu tô dando para você, é só você acessar. E pra gente fechar aqui, é importante você saber que nem todo mundo fica rico ou tem um patrimônio desse tamanho de um dia pro outro. Então é muito necessário você ter uma consistência. Dá para chegar, vocês viram, né? Às vezes pode demorar 30, 20, 40 anos, mas pô, você vai ter ali patrimônio de 3 milhões, 1,5 milhão, só que leva tempo. Você precisa de uma consistência de R$500, $100 mensais. O que, se você trabalhar um pouco mais, focar um pouco mais no seu trabalho, você vai conseguir isso para investir. Então é aquilo, você tem que focar no seu trabalho que você tem hoje para receber mais, para conseguir aportar mais e consequentemente levar menos tempo para alcançar os seus objetivos de renda passiva. É possível, eu sei que você consegue. Então vamos embora, porque é mais uma forma aí de você conseguir alcançar a sua liberdade financeira. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E não esqueçam de deixar a curtida aqui embaixo, que ajuda a gente bastante a crescer cada vez mais esse canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!